muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul com o seu programa preferido. Portanto, fique conosco, está entrando no ar o Atualidades Pampa, com as informações do final de semana, do início da semana, segunda-feira, 14 de agosto de 2017. Não tem como deixar de falar que o que mais foi comentado neste final de semana, sem dúvida alguma, foi a grande tragédia de Charlottesville, né? E o silêncio do presidente dos Estados Unidos, até então, sobre a grande tragédia, no mais amplo sentido da palavra, principalmente por se tratar de racismo, de discriminação, no mais amplo sentido da palavra e das atitudes, dos gestos que foram tomados. Para nós aqui, outra proporção que nós temos que cuidar também para tratar dos nossos assuntos, o Uruguai pediu uma reunião de todo o Mercosul para tratar da reforma trabalhista brasileira. O que já não era sem tempo e o que também deve se levar muito em consideração e pensar muito, porque o país considera que esta nova legislação trabalhista afeta, e muito, a competitividade, ou pelo menos vamos definir como as regras de competitividade dentro do bloco do Mercosul. Assuntos que nós vamos passar a tratar a partir de agora, neste Atualidades Pampa de hoje, que está sem o nosso ponta direita, Gustavo Vitorino, conhecido de forma delicada e afetuosa por todos como Nenê. Ou Vitrolino. O Vitrolino também. Nenê, Zé Colmeia. Os apelidos jocosos, né? Vitrolino. Ele que está hoje... Ele gosta. Ele que está hoje fazendo a aula magna da faculdade, que agora me fugiu o nome da faculdade, mas está fazendo... A senhora está diferente. É do IDC, né? Do IDC. A senhora está diferente. Ela vem de óculos. Eu tô de óculos. Professora escolinha da dona Maria. Tô de óculos. Tô de pantera cor-de-rosa hoje. Eu gostaria de abrir o programa com uma notícia que não é boa. Qual? Mais uma? Sobre o que aconteceu numa cidade chamada Guaraci, no interior de São Paulo. O cidadão de 49 anos, a esposa de 46 e a filha de 18 e mais um menino de 5 anos. A filha escreveu para ele, ontem, Dia dos Pais: Feliz Dia dos Pais, meu negão. Escreveu isso para ele. O que ele fez? Chegou ao final do dia, ele pega a sua arma, mata a esposa, mata a filha de 18 anos e o filho de 5 anos, ouviu os estampidos, saiu correndo para a vizinhança pedindo socorro. Após cometer esse ato, esse cidadão de 49 anos dá um tiro na sua cabeça e se mata na mesma hora. Quer dizer, essa é uma tragédia do Dia dos Pais. O que leva um homem que constitui uma família, que tem uma filha de 18 anos, isso é um problema passional, alguma coisa que aconteceu entre ele e a mulher e ele resolveu se vingar dessa forma, aniquilando toda a família. Uma mente doentia. Eu não estou julgando, quem sou eu para julgar alguém, mas isso é uma notícia que eu fiquei... Primeira informação policial... de onde que foi uma coisa passional? Pelos indícios? Pelos indícios. Como eu fiz reportagem policial durante muitos anos, a gente mais ou menos já descobre o sentido desse insólito acontecimento, né? E foi a notícia que me deixou profundamente penalizado. A filha de 18 anos escreve para ele, posta para ele uma mensagem de amor, e ele vai lá ensandecido e mata a filha de 18 anos de idade. E se o filhinho de 5 anos estivesse ali, com certeza ele teria matado também uma criança. Que história triste para um dia de comemoração. Mentes doentias. Mentes doentias. Dona Magda, eu queria falar sobre o episódio de Charlottesville, nos Estados Unidos, que leva muito à Guerra de Secessão, que foi aquela guerra civil americana que queria dividir o sul do norte, porque o sul era contra a abolição da escravatura, que o norte industrial não gostava, que o negro era escravo das fazendas dos brancos no sul dos Estados Unidos. Essa cidade é emblemática nos Estados Unidos. Por que aconteceu esse massacre? Porque essa cidade, ela lembra o general Robert Lee,
que era o grande general dos confederados, que era o herói confederado. Então, nos Estados Unidos existem 3 grupos, que é a supremacia branca, os neonazistas e a Ku Klux Klan. São grupos que pregam um ódio letal contra os negros. E aconteceu essa coisa, nada a ver. Mas o mais chato de tudo, que lá no fundo, o Trump apoia não, é simpático a causa deles. Por quê? Infelizmente dizer isso, porque o Trump, eu sou fã do Trump, porque o Trump demorou muito a ter uma reação de punição em Charlottesville. E isso ele foi pressionado pelo Senado e pelo Congresso, que é democrata e também é republicano. O racismo, que é uma coisa que existe no Brasil muito, lá nos Estados Unidos ele é diferente daqui. Aqui é mais de gozação, existe um certo apartheid, entre aspas, mas lá não, é violento e mata as pessoas. Então é uma coisa muito triste que isso ainda existe nos nossos dias, onde todos são iguais, eu não vejo porquê disso aí, Maria. E o mais bizarro é que lá é legal essa manifestação. É legal, exatamente, é permitida. É? Nesse caso aí, não, porque houve morte, né? O ocorrido, né? Mas a manifestação, ela é legal. Eles encaram com uma liberdade de expressão. O problema do Trump foi ele ter dito que as duas partes têm razão. Não tem razão, a Ku Klux Klan, ela prega, o problema é que essa minoria branca, ela prega a destruição dos negros. Isso que eu não acho legal, porque o negro, quando faz uma manifestação, ele faz uma manifestação contra a violência do branco, e o branco faz uma manifestação apoiando a violência, Cris. O próprio Trump, na sua campanha, fez um discurso nacionalista e acabou indo contra mexicanos, contra negros, né? No mexicano ele englobou os negros. Exatamente. Não, e de certa forma, os próprios neonazistas, esses grupos, fizeram também campanha para ele. Sim, e daí, nesse primeiro momento, realmente ele não teve essa reação. E daí depois, no seu Twitter, que é a forma como ele se comunica, não é mesmo, Marne Barcelos? É verdade, eu chamo de eugenia. Exatamente, ele veio colocar que é uma manifestação repugnante, o ódio é repugnante. Mas a gente percebe que quem incitou o ódio, né? Foi justamente ele, ao fazer esse apartheid de raças. Exatamente. Falando nisso, e por coincidência, porque eu não sabia que nós iríamos tratar desse assunto, porque esse assunto surgiu hoje, eu assisti esse final de semana este filme que trata deste assunto, Cold Mountain. É um filme maravilhoso do ano de 2003 que mostra a Nicole Kidman no auge da sua beleza. Renée Zellweger e o Jude Law, que é um ator britânico que faz muitos filmes nos Estados Unidos. Natalie Portman também participa desse filme, que conta a história de um amor dentro da Guerra da Secessão. Da Guerra da Secessão, essa guerra que dividiu os Estados Unidos e que matou mais de 600 mil americanos, alguns mortos em guerra e outros que morreram em função das muitas doenças que aconteceram naquela oportunidade. Essas doenças dizimaram milhares e milhares de pessoas. Então conta uma história lindíssima, uma história de amor de duas pessoas, Jude Law e Nicole Kidman, em plena guerra. Eles sofrendo, os desertores eram presos, simplesmente as brigadas matavam os desertores sulistas. E o momento em que se declara a guerra, e no filme, naquele filme de 1939, O Vento Levou, quando se anuncia a guerra dos sulistas, eram 8 milhões e 18 milhões os Yankees, quando se anuncia a guerra, todo mundo gritava, o pessoal, a garotada, todo mundo fez, estamos em guerra, estamos em guerra. E as pessoas não sabem o que é uma guerra. Essa guerra que plasmou, que construiu a grande nação americana. O sangue jorrou naquela terra. Mas, e esse filme, se você não assistiu, você deve assistir. E a Renée Zellweger ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar com melhor atriz coadjuvante. Mas, Mário, você conhece a história do seguinte: nos Estados Unidos há um culto ao general Lee. Mas ele foi um grande general. Em muitas cidades americanas tem um busto dele em praça. Robert Eduardo Lee. Que não acontece no Brasil, por exemplo, que não tem nada a ver com racismo. A nossa ditadura, eu nunca vi uma praça Geisel, uma praça Médici, Golbery, do Couto e Silva, uma rua. Eu acho que o Brasil, ele é até mais intolerante em relação a isso aí. Tinha a avenida que trocou o nome, Castelo Branco, tiraram, botaram legalidade. Achei o fim da picada. Você sabe que o Robert Lee, ele se formou na academia de West Point, que é a mais famosa até hoje academia militar dos Estados Unidos. Quando eclode essa guerra da secessão,
o presidente Lincoln chama ele e oferece a ele o comando. Ele disse: eu sou sulista, eu não posso lutar contra os meus irmãos. E vai lá e se apresenta ao presidente Jefferson, que era o presidente sulista, e disse: eu quero servir com o senhor. Então, a partir de agora, o senhor é o comandante das forças confederadas, né? Então, era uma época em que a honradez estava acima de qualquer coisa. Eu não estou, claro que jamais faria apologia à guerra, mas são épocas da história. E eu repito o que eu disse, talvez por isso os Estados Unidos seja a grande nação que é hoje. Acredito. E, infelizmente, a gente começa o programa com várias notícias ruins, né? Falando de racismo, preconceito, de guerras. Mas não tem como deixar de falar também a nossa guerra, que é a guerra do trânsito, né? Nós sofremos diariamente com as mortes do trânsito e neste final de semana não foi diferente. Pelo menos 19 mortos no trânsito nas estradas do Rio Grande do Sul. Também é algo muito preocupante. A gente tem até dados que diminuiu um pouco, né, a quantidade de mortes no Rio Grande do Sul, mas infelizmente esse final de semana foi só de tragédia. O final de semana que era para ser de homenagens, né, só algo alegre, feliz, mas não, a gente tem que falar sobre essas notícias. Olha, eu, por exemplo, passei o meu Dia dos Pais gratificada porque recebi o telefonema de um amigo que estava visitando o seu pai e que é um telespectador nosso de longo tempo, que é o senhor Alcir Silveira, que é pai do meu amigo Ricardo Silveira, um amigo muito querido do meu coração. O seu Alcir também é uma pessoa muito querida, é um telespectador nosso de muitos anos, e ele e os seus colegas de residencial assistem o nosso programa de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário, porque mais tarde eles já estão dormindo, claro, né? Eles que moram no residencial já estão dormindo. E aí o Ricardo estava lá e disse: eu quero dar de presente pro meu pai, o que ele mais vai gostar, quer falar contigo, não sei o quê. Aí eu mandei abraços, beijos, ele bateu papo comigo, eles estão todos nos assistindo. O seu Alcir mandou um beijo, um abraço para cada um de todos vocês. Muito obrigada pelo carinho. Nós, para o Gustavo também, que não está aqui hoje. Então nós queremos, então foi um dia muito especial, porque na minha conversa com ele, a felicidade que ele ficou ao cumprimentá-lo pela passagem do Dia dos Pais e o carinho que ele retribuiu, extensivo a cada um de vocês. Acho que foi um presente que eu ganhei no Dia dos Pais, por ter feito ele e os seus amigos de residencial tão felizes. Um beijo, seu Alcir Silveira. Realmente, dentro de todas essas coisas tão ruins da história, tão ruim e triste que o Marli contou, eu vou lhe dizer que eu consegui receber uma boa coisa, uma energia boa do seu Alcir e dos seus amigos, parceiros que estão lá sempre assistindo o nosso programa. E falando em coisas que reduziram, Jéssica, a respeito de trânsito, o número de multas nas rodovias federais do nosso estado caiu pela metade. Mas não é porque as pessoas pararam não de ultrapassar ou de cometer, é que houve um corte no orçamento da Polícia Rodoviária Federal, né? Então, o que acontece? O número de autuações foi reduzido em mais de 50%, exatamente 52%. O número de autuações nas rodovias federais foram reduzidas desde que foi anunciado que precisaria adequar suas atividades com orçamentos previstos para este ano. Por exemplo, a quantidade de veículos flagrados acima da velocidade no último mês de julho chegou a 7.343, comparado com o mesmo mês no ano anterior, que foram 15.395 multas. Aí, para quem discute, para quem alega, para quem briga, como o Vitorino, na indústria da multa, né? Então, eu não sei se a indústria baixou, né, o número de autuações ou se efetivamente as pessoas continuaram a infringir as regras do trânsito, mas não tem. No primeiro momento a gente pensa que notícia boa, né? Mas depois a gente vê que não está ligada assim, à conscientização do cidadão, do motorista. Com certeza muita gente escapou. Outra explicação por trás. Agora, falando em falta de consciência, hoje existem alguns momentos, assim, espaços na freeway que são
de fazer o retorno, mas para policiais, né, para agentes de trânsito, para a própria Concepa, para fazer por exemplo, tem uma chamada, eles precisam salvar a vida de alguém, enfim, tem alguns espaços na Freeway que são abertos, mas não é para a população fazer o retorno, né? O retorno é feito em outras vias. Um caminhão hoje atravessou, Marne Barcelos, foi fazer exatamente... E foi dar essa roubadinha, né? Falando em falta de consciência. A moda Miguelão, como exatamente. Se diz. E um carro com um senhor dentro. Bom, a foto é horrível, gente. Ele entrou embaixo do caminhão. Ele foi para baixo do caminhão. Imagina um carro, que já não é um carro, né? É um carro pequeno. É bem frágil. Embaixo de um caminhão. Por que o cidadão resolveu fazer um retorno na Freeway? Onde não pode. Com um caminhão que ele bloqueia a faixa inteira. Não tem como então, escapar. Quer dizer, realmente... E aí, quem se deu mal? Quem estava certo? Quem estava na sua? O senhor, não tinha nada que ver com isso. O senhor de 83 anos que morreu na hora. Isso é o mais revoltante, sabe? Porque tu tá ali na tua, tu tá fazendo tudo certinho. Verdade. É que não adianta só tu fazer tudo certinho, tu tem que olhar em volta, né? Os outros também quando a gente anda no trânsito, porque tá cheio de gente, que não é o caso desse senhor, certamente não é, com certeza. Mas tá cheio de gente que morre, mas morre com a razão. Né? Eu estou com a razão, mas vai morrer, cara pálida, porque tá cheio de louco do teu lado que é irresponsável, como o motorista desse caminhão. O que vai acontecer com ele? Nada. O Brasil... Nada e nada. O Brasil está na contramão da história. No caso dos professores aqui no Rio Grande do Sul, quando o cidadão chega a fazer todos os cursos, se transforma num doutor, mestre e doutorado, faz o doutorado. O que alcança o doutor? O doutor alcança o grau máximo também, faz pós-graduação, aquelas coisas, aqueles cursos todos. Então, quando você tem esse nível como professor, você vai ganhar mais. Então, o que está acontecendo? Por exemplo, a PUC. A PUC demitiu uma série de professores doutores. E outras por falta de alunos e por falta de financiamento de FIES, do FIES também. Então, não tem para quem dar aula. Isso aí. E o que esse professor que não tem aonde lecionar vai para outro país, vai para outro lugar. Hoje eu estava vendo uma pesquisa que foi publicada, não me lembro em que lugar eu li isso aí, que 34,90% dos brasileiros, quando perguntados dentro dessa pesquisa, disseram o seguinte: a pergunta era: você gostaria de ir embora do Brasil? As pessoas, 1/3 da população brasileira disse: se eu tivesse condições, iria do Brasil. Que estado de ânimo está o povo brasileiro? Que autoestima, né? Zero. Tá o povo brasileiro. Olha, deixa eu fazer um esclarecimento aqui, apesar de não ter lembrança que tenha sido assim, mas como é difícil a gente agradar as pessoas. O seu José Pinto, nosso telespectador, diz o seguinte: perguntamos por e-mail semana passada porque o Vitorino acusa sempre o povo que somos o culpado da corrupção e o voto dele não. E alguém reclamou de você sobre o bullying da bancada sobre meu sobrenome, Pinto. E você, Magda, ordenou a bancada não dar bola, garantindo à bancada que podiam rir à vontade. O que nos decepcionou, pois você, na TV, passa uma imagem de uma pessoa justa. Decepcionado, abraço ao seu José. E o pior, o senhor Vitorino não respondeu nossa pergunta. Senhor Alceu, eu acho que ou eu fui mal interpretada, mas eu certamente eu suspendi a brincadeira que iam fazer sobre o seu nome, justamente porque não gosto. Talvez foi o contrário que o senhor entendeu. Segundo, desculpa, mas a gente não consegue... o senhor se decepcionou. Eu passo uma imagem de pessoa justa. Para que tanta crítica? Mas, enfim. E o Vitorino não respondeu a nossa pergunta. É que o Vitorino responde com uma certa frequência essa sua pergunta, né? O senhor, desculpa. Ele é polêmico. Não, e assim, eu acho que no mesmo dia o senhor mandou 1 ou 2, desculpa se eu lhe decepcionei, mas não era essa a intenção. A intenção ao cortar foi exatamente ao contrário. Foi quando alguém tentou levantar, assim, o sobrenome, eu digo, acabou, não se fala sobre esse assunto. Foi verdade. Mas, paciência. É difícil, né? A gente, às vezes, é mal interpretado e sinto muito, mas realmente me decepcionei. Que pena.
Chicão Tofani. Eu sou mal interpretado. Todos os dias, todos os dias. Mas, Magda, eu vou contar hoje uma curiosidade que me ocorreu, que eu achei interessante. Eu hoje de manhã tive que me acordar cedo, 10 da manhã. Eu tive que ver algumas coisas que diz respeito ao nosso evento dia 29, que eu estou fazendo lá no Quality Hotel. Qual é o nosso evento? É o evento do lançamento das minhas fotos, tem um coquetel para 200 pessoas, não, aquele rolo todo. Aí eu entrei, como eu estou passando por uma dieta de banana, eu estou muito fraco. Tu tá na semana da banana? Mas não vou toda semana, foi o antehoje, porque senão eu vou fazer pau pegar. Era uma semana inteira. Banana engorda e faz crescer. Chicão Tofani, eu te disse que se te alimentasse só de banana, iam faltar muitos nutrientes nessa dieta. Isso é real. E hoje de manhã eu estava dirigindo e comecei a sentir um branco, assim, que estava fraco. Aí parei o carro ali na Princesa Isabel e entrei num barzinho. Uma coisa interessante aconteceu. Aconteceu o seguinte, chegou uma senhora negra, muito simpática, com umas guias no corpo, que é uma mãe de santo. Ela chegou e disse assim, você é filho de santo? Eu digo, você é a guia? Eu sei que você fala do pai Paulinho, então tu disse para ele que o Internacional tá mal das pernas, porque o Internacional, olha só que coisa interessante, diz que o Internacional andou fazendo um trabalho de Umbanda há muitos anos atrás e não assim cumpriu o que tinha que fazer com os pais. Não fez a contrapartida. Não fez a contrapartida. E os caras jogaram no contrapé e deu todo esse caos pro Internacional. Então tá aí um recado para a direção do Internacional. Tudo bem, pode não acreditar, mas não custa nada procurar um pai de santo, ou pai Paulinho, um outro cara, e tentar rever isso aí, porque dos males esse é o menor, entende? Que pode ser um mal maior. Mas agora a zica foi embora. Graças o Internacional ganhou a primeira jogada, a primeira partida do retorno do Campeonato Brasileiro, Série B, contra o Londrina, 3-1 no Beira-Rio, e foi uma festa, estádio lotado, homenagem para os pais, foi lindo de ver. Papai é o maior, viu? A gente vai subir. Essa eu gostei, papai, mas gostei. Confirmei que não sou mais perfil. Eu vi que tu foi no jogo. Eu fui no jogo e meu time ganhou de 3. Agora vai ter que ir todos. Mas eu não tinha falado isso semana passada. Sim, eu confirmei, né? Porque antes era o caso, eu achava que eu era perfil na televisão, entendeu? Na TV. Tá. Agora ela confirmou que ela é pé quente no estádio. Mesmo, sou pé quente. Agora vai ter que ir a todos. Vou em todos. Na área da saúde, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou neste dia de hoje, nesta segunda-feira, dia 14, que todas as unidades básicas de saúde estarão informatizadas até o final do próximo ano. Cheiro de campanha. O ministro já havia afirmado na sexta-feira que em cerca de um mês os prefeitos de todo o Brasil terão à disposição um cadastro de empresas credenciadas para informatizar os prontuários médicos de todos os pacientes. Segundo ele, todas as UBS devem, mas eu gosto de UBS, devem passar pelo processo que inclui a implantação do prontuário eletrônico dos... Está no osul.com.br, que você acessa sem pagar absolutamente nada, 24 horas por dia, basta você baixar o aplicativo nas mais diversas plataformas que você usar, quantas você quiser. Isso eu garanto para vocês. Agora, que o ministro vai fazer isso, eu não garanto, mas a notícia está ali na íntegra. Dona Magda, hoje eu ri muito pela manhã, quando eu recebi uma notícia. Coisa boa começar a segunda-feira rindo Bagas muito, de suor de tanto rir, né? Olha, tanto rir. Uau, foi por causa do presidente. Que ele vem de bagas por causa do presidente da Venezuela, o senhor Maduro. Você consegue rir com aquele homem? Mandou o exército, a aeronáutica e a marinha se preparar para uma invasão americana. Autorizou as Forças Armadas Bolivarianas da Venezuela a iniciar os preparativos para repelir o presidente americano. Um porta-aviões americano acaba com a Venezuela. Não tem porta-aviões americano, um deles, o Missouri, não sei qual é deles, né? Então parem com essa bobagem, esse cidadão que é protegido pela Gleisi Hoffmann. Como é que é essa bobagem? Como é que é essa bobagem, essa besteira, essa besteira. Olha, eu trouxe hoje aqui, essa revista saiu esse final de semana, os crimes e devaneios de Gleisi do PT, né? Tá aqui, a revista Isto É, essa revista Isto É, tá mostrando tudo aquilo, os crimes e devaneios desta senhora que é a presidente do PT, né? Presidente do PT. Mas eu gostaria de tirar agora
para falar a respeito de o que aconteceu com essa senhora. Essa senhora estava na rua e foi abordada por uma pessoa que ela reconheceu agora, nos últimos dias, sim, né? Agora já Ô Gleice, você... E como eles têm muitas histórias, a gente tem que situar o telespectador. Ah, bom, tá. Ô Gleice, você está preparada para ir para a cadeia? A moça perguntou para ela, né? E aí ela respondeu, não, querida, mas você pode ir. Resultado. Abriu o flanco para levar outra invertida. Eu não, a bandida aqui não sou eu. Sapecou a mulher. Então fala aqui acusada pelo PT, pela Polícia Federal de Corrupção e Lavagem de Dinheiro, a senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, aposta na radicalização como forma de se blindar e saúda as violências praticadas na Venezuela. Ela perdeu totalmente a noção da democracia. Tem isso nessa revista? Tá tudo aqui nessa revista. Ela insiste em saudar o que está sendo feito, né? Tanto é que tá a foto dela com um cap bolivariano aqui. Cap bolivariano. Grande apoio a Maduro. Está aqui apoiando, dizendo que ele é o grande herói da América Latina. Ele que fala com os passarinhos. Ele que deita ao lado do túmulo do Chávez. Para com isso. Isso é uma piada. Fizeram uma foto dela até bonita, hein? Esse aí é o Fine Art. É o Fine Art, olha o Fine Art. É o Fine Art do Chicão. Mas Marne, falando em devaneios e também trazendo, né, para o Partido dos Trabalhadores e para o antigo presidente, para o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores e também da República, o presidente Lula, as escolas de direito antigamente elas faziam atos, né, para defender a democracia, para defender a liberdade de expressão. É ou não é verdade? Sim, sem dúvida. Na sexta-feira, o presidente foi dar uma palestra. Princípio de Voltaire. Foi dar uma palestra numa universidade de direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e lá ele disse, se for presidente, claro, daí criticou Sérgio Moro, criticou a Operação Lava Jato, etc, etc, etc. Se for presidente, vou fazer a regulamentação da imprensa. Eu sei. E os alunos e professores aplaudiram essa frase do ex-presidente Lula. Que barbaridade. Então nós não vamos poder mais falar tudo isso que nós falamos aqui. Será que eles querem que a gente chegue numa Venezuela da vida? Mas é claro. O Lula, sim. A Dilma, sim, porque estava do lado dele. A Gleisi Hoffmann também. Agora, o povo quer isso? Será que o povo não está conseguindo assistir o que está acontecendo? Os estudantes de direito, os professores, eles não conseguem entender. Mas, Carla, a maioria dos estudantes tem uma veia esquerdista. Mas só por ter, porque ficou combinado que tem que ter. Eles não sabem nem por quê. Porque é legal, ficou moderno. Me desculpem, mas eu penso assim, acho que a maior parte deles eu vou dar um exemplo. Porque é bacaninha, entendeu? Eu vou dar um exemplo, Magda. Talvez o reduto mais forte dos estudantes em Porto Alegre é o bairro Cidade Baixa e Centro. E nesses lugares aí predomina a esquerda. Inclusive é histórico, eleições para prefeito, os prefeitos de esquerda têm mais vantagem nesses bairros. Tu vê muita gente com camisa de Che Guevara lá fazendo apologia à esquerda. É uma realidade. E os estudantes têm isso aí. E eu vou concordar com o Chicão pela primeira vez, eu acho. Porque eu frequento bastante a Cidade Baixa, defendo a Cidade Baixa, mas eu tenho que concordar contigo. Eu acredito que a maior parte dos frequentadores e é histórico. Não quer dizer que a Cidade Baixa é um lugar nada a ver, né? É uma história de... Eu nasci na Cidade Baixa, eu sou filha da Cidade Baixa e desde eu criança eu me lembro todas as campanhas e as movimentações. Porque as pessoas é que fazem, né? As pessoas elegem os seus núcleos e acabam se aglomerando e elas elegem os espaços. Muitos que usam a camisa de Che Guevara nem sabem. Nem sabem quem é Che Guevara, se não nem usava. Um assassino. Um assassino al paredão. Ele dizia para todos os contra-revolucionários. Quem era contra ele, ele mandava matar, simplesmente eliminava. Porque o Fulgêncio Batista era um ditador? Sim, mas matar, simplesmente matar, colocar no paredão, para um pouquinho. Não, e outra, né, daí a gente passa a falar agora de uma esquerda radical. No início do programa a gente estava falando de uma direita radical. Nenhum dos dois é legal, nenhum extremo é legal. O que é ser de esquerda, Marne Barcelos? É acreditar nos ideais de liberdade, das pessoas poderem ter mais autonomia na escolha de seu parceiro, enfim, tem tanta coisa que pode ser
esquerda... Princípio de esquerda sem radical, entendeu? Nós também podemos ser de direita. Na verdade, nós não temos lado. Eu acho que a gente tem que ser direito. É direito. Tem que ser direito. A esquerda a gente tem que ser direito. É a cultura marxista, a cultura do proletariado, a cultura do bem comum, de que as pessoas devem todas ter os mesmos direitos e tal. Mas na prática não funcionou, tanto é que a União Soviética não existe mais. E a União Soviética praticava o marxismo através depois de Lenin, depois do Stalin, daquele outro assassino. E por que as pessoas que são de esquerda, que têm esse ideal na vida e que gostam disso e que acumulam muito dinheiro, não dividem essa riqueza? Essa é a minha dúvida, né? Já que nós temos que, então, todos ser iguais, uns ganham um pouco mais, outros ganham... Mas por que essas pessoas que acumulam muita riqueza e que são de esquerda, que a gente conhece, elas não dividem a riqueza? Eu acho, cara... Né? É que uma coisa é uma coisa. Eu acho, cara, que tanto esquerda como direita está fora de moda. Uma coisa déjà vu. Claro. Esquerda vem da época da década de 70, a Revolução de Dânio Vermelho em Paris, que pregava o comunismo. E a direita veio das grandes ditaduras dos anos 90. Eu acho que essas duas coisas não podem ser. Tem que ser de centro e coerente. O que é bom de esquerda, tu capta. O que é bom de direita, tu capta. Eu acho isso aí. Chicão, tá tudo isso escrito no Manifesto Comunista do Marx e do Engels. Né? Quem lê, se você tiver oportunidade, pega esse livrinho, um livrinho assim com 100 e poucas, 200 páginas, você vai ver o Manifesto Comunista. Então você vai entender o porquê Marx, né, que foi sustentado pelo Engels, Friedrich Engels, sustentava ele passa o dia inteiro lá, Era esse assim. Esse era o seu Marx com aquela barba dele. O que é que ele faz mostras, não? Não presta atenção. Escrevendo lá. E o Engels sustentando ele e trabalhando. Porque o Engels era um rico, o pai era um industrial. O pai do Engels era um industrial, o senhor Friedrich Engels. Quando morre o Marx, o Engels conclui o Manifesto Comunista e conclui a obra que eternizou Karl Marx, o monumento, o grande gênio comunista. Claro que naquela época, ele foi da Alemanha, foi morar na Inglaterra, quando começou a industrialização daquele país e a exploração, evidentemente, dos operários, que trabalhavam 12 horas por dia, de segunda a sábado, isso é uma série de problemas. Depois, eles foram angariando e ganhando novas posições, melhorando seus salários. Mas isso era uma outra época, né? Eu não quero dizer que naquele momento a cultura do proletariado não tenha sido uma boa coisa, mas hoje isso está totalmente superado. Deixa eu dar uma voz aqui rápida, não, mas algumas coisas para o nosso telespectador. Marcelo Nunes, a volta do terror. Boa noite. É com pesar que percebo a cada dia que Lula e toda a tralha petista vai voltar. Ao contrário do que diz o Vitorino, as pessoas menos esclarecidas têm ele como salvador da pátria, infelizmente. Aí depois aqui diz assim, o Fran Oliveira diz o seguinte, por favor, veja o que diz... Ah, não, isso aqui é uma propaganda, não posso falar. Boa noite, queridos. Ah, isso aqui é para mim. Saudades para mim. Magda Socorro. Quer que eu leia aqui um Quero, por favor. Carla, o único jeito de mudar alguma coisa nesse país é os políticos usarem o sistema de saúde e transporte e seus filhos frequentarem as escolas públicas. Assim tomariam vergonha e melhorariam. Abraço a todos. Dimitrios Nunes, Capão da Canoa. Eu concordo. Aguardando o Chicão em Atlântida. Agora, Marni, voltando ao assunto da direita, né? Voltando ao assunto que a gente estava falando, a questão do ocorrido nos Estados Unidos, tu chegasse a ver qual era o que tinha na estampa das roupas dos manifestantes? Não. A suástica. Ah, sim, tu tá falando dos Estados Unidos. Mas sim, mas é a suástica, é isso aí. Não, isso aí é nazismo. Símbolo. É nazismo. Olha aqui, ó, boa noite, amigos da bancada. O Chicão tem razão, não deveria existir direita ou esquerda, sim equidade nas relações humanas. Porque, inclusive, o princípio de direitos iguais poderá não representar equidade. Antes de exigir direitos iguais, as pessoas deveriam conscientizar-se que deveriam ter deveres iguais. Abraços a todos. Magda, o grande problema desse dicotomia de esquerda e direita é quando a esquerda faz uma manifestação, ela é violenta. Ela vai para a anarquia, porque o princípio da esquerda é a anarquia, é a destruição do poder. Sempre foi isso que Marx pregava e Lenin, Marx sabe melhor do que eu. Agora a direita não, ela faz uma manifestação mais fashion, aquela sabe disso, sai todas as mulheres, sai com os filhos. Já é mais uma coisa mais bacana, entende? Mas é um centro que tem uma tendência direita e não tem uma tendência esquerda.
Boa noite, doutora Carla e bancada. Negócio Coceiríssimo. Esse assunto de aplaudirem Lula se chama doutrinação. Tem razão. Abraço, Zerg de Novo Hamburgo. E o PT ganhou mais 2 afiliados, né? Fábio Assunção e a Tássia Camargo, os 2 atores agora se filiaram ao PT. Estavam querendo uma mídia, né? Olha, o meu óculos e o meu cabelo tá dando... Bookmac, Bookmac. A dona Alzira adorou, não sei o quê. Querida Magda, hoje está arrasando. Quero registrar que o programa é um posto de cultura, alegria e conhecimento. Vi os componentes da admirável bancada. Não dá ouvidos a quem reclama, pois é sinal de que estão atentos ao programa. Mas aí ela escreve uma coisa que é muito engraçada. Parabéns pelo retorno que deste ao senhor Pinto. Na minha família tenho pintos espalhados por todo o estado. E levam na boa, são inteligentes, né? Levar na boa. Beijos, não vão mais me manifestar quanto ao look das mulheres da bancada, só para você que é sempre exemplo, espero que elas aprendam, barará, vou passar para o culto, não sei o que, barará. A volta do terror eu já li, artigo franquias, óculos da Magda, o Fábio adorou, o Fábio Oliveira, disse que eu tô uma deusa, que eu dei de cara comigo, que não sei o que eu fiquei a deusa das deusas, que a mulher dele perdoa, mas que eu tô top. Mas ela quer saber onde é que pode adquirir um óculos parecido igual a esse. Não é olho grande, mas ficou lindo então. Esse óculos é Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana. Vou dar a marca em qualquer ótica, né? O comercial Dolce & Gabbana é maravilhoso. É Dolce & Gabbana. Com aquela música Parla de Amore. Parla de Amore. Muito legal. Abraço a todos e principalmente a Magda e tal, Fábio Oliveira de Canoas. É da marca Dolce & Gabbana. Eu achei, Magda, que esse telespectador, com todo respeito, foi muito injusto contigo. Sabe por quê, Magda? Porque se a bancada tivesse uma coisa contra Pinto, pô, o nosso vice-presidente... Mas é que vocês... Meu amigo, vocês ensaiaram uma piada e eu cortei e ele entendeu mal, entendeu? Ele entendeu ao contrário. Ele vai rir disso aí. Eu tinha liberado. Mas ele deu errado. Já, por exemplo, assim, ó, o Ricardo Leonardo também gostou muito do meu óculos, o Fernando Esbrolli também. E Dolce & Gabbana é caro. Mas aí tem a Eglaé, que me achou horrorosa. A Eglaé disse que teu cabelo deixa crescer, ele é lindo, não merece esse corte, esses teus óculos, não sei não te reconheci quando liguei a TV, que eu tô devendo um monte, eu tô disfarçada mesmo. Não leve a mal, é uma opinião sincera de quem te admira. Um abraço para todos, Eglaé. Obrigada, Eglaé. Mas, por enquanto, eu vou curtir um pouquinho. Eu gostaria de mandar 2 abraços para 2 telespectadores especiais na cidade de Montenegro. Nós temos uma grande audiência em Montenegro. Tinha uma namorada que morava lá 4 anos. E a todas as quintas-feiras. Eu tive uma empresa lá em uma certa oportunidade. Montenegro. Chamava as Black Hills. O primeiro é o professor Rodrigo, um astrólogo, nosso querido amigo, que nos assiste todos os dias. E o segundo é o meu amigo Jalvi. O Jalvi tem uma das vozes mais bonitas do rádio brasileiro. Quando ouço a voz do Jalvi no ar, eu digo, puxa, mas que voz bonita tem o Jalvi, além de ser um excelente profissional da área. Um abraço ao professor Rodrigo, astrólogo, e um abraço também à voz bonita do meu querido amigo Jalvi, lá na cidade de Montenegro. Nós estamos falando de queridos amigos, de pessoas queridas, vamos falar com carinho para as pessoas que nós gostamos. Friozinho tá aí, é a época de frio, não adianta, ele pode ir e vir, e chegando ou com ele, sempre vem aquela vontade que a gente tem de ficar um pouquinho mais do nosso tempo na cama. É ou não é verdade? Ficar na cama, curtindo. E quando se fala em ficar na cama, eu sempre tenho uma ótima dica para você aproveitar ao máximo este tempo, que é o prazer de ficar na cama. O prazer é ter um colchão novo e esse colchão novo ser da Sleep Shop. Exatamente isso. Porque eu tenho essa experiência. Eu comprei o meu colchão na Sleep Shop e a minha vida mudou e mudou muito depois disso. Porque eu acordo todos os dias com mais disposição, relaxada, não tenho mais dor na cervical, não tenho mais dor de cabeça. E depois de uma bela noite de sono num colchão da Sleep Shop, é outra coisa. Faz o seguinte, dá uma passadinha lá na Sleep Shop, às 6 horas da tarde, ali na 24 de outubro, número 1363. O Rogério está lá, ele é o dono da Sleep Shop, a Denise também, que entende tudo, os dois entendem tudo de colchão, de travesseiro, tudo adequados para o seu estilo, para você. Eles têm o maior carinho, a maior simpatia do mundo para indicar para você aquele que é o mais adequado para que você tenha
em cada noite da sua vida, a noite de um rei ou de uma rainha. Depois é só você aproveitar. Você vai ver a diferença que faz na sua saúde, na saúde do seu corpo, a qualidade do sono. E para isso, tudo isso começa na escolha de um bom colchão. Passe na Sleep Shop ou ligue para o telefone 3330-1592 e peça o colchão da Magda Beatriz, porque você é inteligente e quer ser feliz. Você merece dormir tão bem quanto eu. Durma a partir de amanhã num colchão da Sleep Shop. Vamos falar de Magda Beatriz. O Paulo Plett mandou um comunicado que foi lançar 2 linhas de camisa. Camisa XT, que seja um projeto que vai para o interior. E a surpresa minha, que é a linha MG Magda, toda floreada, camisas Magda Beatriz. Ai, que amor! Por que não MB, Magda Beatriz. Ele botou MG. Mas ele quer Magda. Ele quer botar. É uma redundância fazer MG. Legal? Gostei, legal. Obrigada. Muito bem. A senhora já participou? Dorme na Magda e veste Magda. E veste Magda. Legal, a senhora já participou de alguma vaquinha? Depende, Só vaquinha com carro, com K? Não, vaquinha, né? Porque vai acontecer uma vaquinha em todo o Brasil para a construção do memorial das vítimas da tragédia da Boate Kiss, 242 jovens, 42 jovens, todas aqueles moços, meninas e que estiveram naquela noite trágica lá em Santa Maria. 5 anos agora vão estar sendo completados. E o prédio onde funcionava a casa noturna foi comprado pela Prefeitura de Santa Maria, pagaram R$1.350.000, estão pagando em 12 vezes, né? Então está sendo feito o projeto. Para quem vão pagar para o dono do prédio, né? Para os donos do prédio que venderam por R$1.350.000 em 12 vezes. Não sofreram nada ainda, mas eu estou ganhando dinheiro. Já botaram alguma, já tem razão. Então, o que acontece? Tem o projeto, tem a execução, etc. E eles vão contar com o apoio da população para levar esse projeto adiante. Eu tenho certeza que milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil irão contribuir. Claro que será dada uma conta e, evidentemente, será uma coisa muito séria e tem que ser realmente muito sério. E vai ser uma homenagem a esses meninos e essas meninas que perderam as suas vidas nesta trágica noite. 5 anos já vai fazer esse episódio. A prefeitura tem que pagar esse dinheiro para as vítimas, para os familiares das vítimas. Na verdade, os próprios donos deveriam ter doado para os familiares das vítimas este prédio e também eles deveriam fazer o Memorial. Memorial. Vai ser agora dia 21 de agosto, às 10 horas da manhã, na Praça Saldanha Marinho, no centro de Santa Maria. Eu me incorporo a esta campanha, eu tenho a impressão que as pessoas vão ajudar, colocar alguma coisa para que pelo menos tenha essa motivação, alguma coisa para dar a esses pais e essas mães. Não acredito que algo possa fazer com que se supere uma perda de um filho ou de uma filha. Eu, sinceramente, não tenho estrutura para isso. Mas não tem. Eu só peço a Deus. Não tem nada eu peço a Deus antes, né? Prezada bancada, Magda, meu cabelo, óculos, gostou da fisionomia, o Ricardo Leonardi. Por que será que o programa está começando tão tranquilo? Não, nada disso. Será que o programa está Não, nada disso. Eu gosto muito do Vitorino, estava com saudades de você. Cheguei há pouco da terra do tio Sam. Fui assistir o nascimento da minha 6ª neta, a quem apelidei de Americana. Pergunto para polemizar um pouco. Como não ficar triste quando alguns jogadores de futebol ganham milhões por dia e em alguns pontos da terra muitos não têm o que comer? Grande abraço, Ricardo Leonardo. Claro que é, né? Tem aquelas propagandas que mostram os médicos sem fronteiras, né? Com aquelas crianças que não tem, tu vê assim, é pele e osso, as crianças chorando. Hoje eu vi uma propaganda dessa que me fez mal. Mas, Magda, dentro da instituição Ministério Público, né, está acontecendo muita coisa. Gravíssimas, gravíssimas, exatamente. A próxima Procuradora-Geral da República, que é a Raquel Dodge, né, que se encontrou com o presidente Michel Temer, fora da agenda dele, mas dentro da agenda dela, diz que ela mesma que pediu essa reunião. Tudo, né?
Vai ser o que diz o protocolo. Exatamente, não vai ser... Cerimonial é que, quem sabe, vai ser onde tem que ser. Enfim, a gente anda desconfiando, realmente a gente não sabe em quem confiar. Nos últimos tempos a gente desconfia de tudo, sim, porque as coisas também acontecem em momentos estranhos, quer dizer, num dia ele pede para que o presidente Michel Temer pede que Rodrigo Janot não possa mais, né, atuar nas causas que envolvem o presidente. No mesmo dia, o presidente recebe a próxima procuradora-geral da República. E o jornalista, referendada por ele. Reinaldo Azevedo, hoje levantou uma lebre, né? Porque eu estava escutando ele na rádio e ele disse o seguinte, Marli Barcelos, quando o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, foi chamado para conversar com o ministro da presidente Dilma, o Carlos Eduardo, como é que é? Carlos Eduardo Cardoso. José Eduardo Cardoso. Ele se encontrou 2 vezes com o José Eduardo Cardoso, estava fora da agenda, uma delas foi inclusive na Argentina, em Buenos Aires, e a outra foi antes dele largar o primeiro listão, e aí muitos disseram que eles estavam conversando a respeito disso, e eles disseram que não, que foi um encontro casual, que ninguém sabia que ia acontecer, e que eles se encontraram e tal. E aí ele diz que, junto do discurso do Procurador-Geral da República atual, Rodrigo Janot, está junto o tal do Carlos Fernando, que também é procurador e é da Lava Jato, que hoje deu uma declaração criticando a próxima Procuradora-Geral que se encontrou com o presidente Michel Temer e ainda disse que foi procurado antes do impeachment da presidente Dilma pelo Rocha Loures, a pedido do Temer, para se encontrar com o Temer fora da agenda. Né? Que loucura. Então, olha onde é que a gente está num ninho de cobra. Essa que é a grande realidade. Por que a partir de agora eles não botam tudo na agenda, hein? A partir de agora deixa claro, já que não tem o que esconder, coloca na agenda Mas é que eles estão fazendo que é para dar essa confusão, tudo tem a ver ainda com a história do Joesley, entendeu? Quanto pior, melhor. Isso é assim, o Joesley realmente não tinha nada. Não, mas o Joesley também, esse acordo com o Joesley, coisa isso mais funesta da história desse país. Isso é a maior vergonha para todo cidadão brasileiro. Esse cidadão leva o seu barco de 100 milhões de reais, coloca no porto da cidade de Miami, lá na Flórida, andando, né, sabe, e todo esse estrago, ele não vai responder, mas ele tem que, mas ele fez um acordo, ele foi lá, gravou o presidente, ele gravou, mas não me interessa, ele cometeu, quer dizer, então, eu mato alguém e não tem problema nenhum, porque mudando, mas não tanto de assunto, mas nós não falamos sobre a morte neste final de semana de Carlos Araújo. É verdade. Ela lamentou muito. Que é um homem que teve uma participação e teve uma história contra-revolucionária, inclusive. Exatamente. Contra-revolucionária. Ele lutou, participou de muitas ações contra o governo militar da época. Ele e a senhora Dilma também participaram de ações. Todo mundo sabe, ele mesmo disse, ele falou diversas vezes dos movimentos que ele fez, angariar dinheiro, né, muitas vezes de outras formas, que todo mundo sabe quais são as formas, contra a ditadura militar. Foi deputado aqui pelo PDT, que era o seu partido de origem, e foi uma figura da República, foi uma figura contrária ao projeto revolucionário dos militares da sua época. Foi casado com a Dilma, ele tem outros filhos do primeiro casamento. Tem 2 filhos do primeiro casamento. Tem essa filha, que junto com a dona Dilma, já é vovó e tal. E ele participou da vida dela, né? Foi uma figura importante na vida dela. Tenho a impressão... Até o fim, né? Até o fim. E ela ficou com ele, deu apoio a ele mesmo separada, vinha a Porto Alegre, se encontrava com ele. Ele era o conselheiro, o mentor intelectual. Ele era uma pessoa que tinha uma participação efetiva na vida dela. E morreu com 79 anos. Eu acho que 79 anos hoje, mas ele tinha um problema pulmonar, né? Eu acho excesso de cigarro, fumava. Eu me lembro que ele fumava, porque umas vezes que eu conversei com ele, fumava mas muito. Também eu acho que as condições em que viveram, né, de prisão, de coisas assim também, isso acho que distrai muito a pessoa também, mas o problema dele era um problema pulmonar. Pulmonar. Então não adianta, né? Levou ele à óbito. Eu acho o seguinte, que é mais uma figura da história dos últimos anos.
anos da política gaúcha e da política brasileira, que foi embora, como todos nós iremos um dia. Todos nós lamentamos. Sempre quando alguém morre, todos nós lamentamos e lamentamos esta figura. É aquele velho ditado que eu sempre falo aqui, né? Tudo na vida depende do lado em que você está. É verdade. É verdade. Emilson Almeida, obrigada pelo e-mail que você mandou para mim, falando sobre o meu visual. Paraguai, o Alex Omrich. Gostaria de saber da bancada como está a economia no Paraguai, porque estou pensando em ir para lá, porque recebi uma proposta de emprego. Se tu podes, o Alex Fabiano Omrich, de Novo Hamburgo. Tem muita gente que está saindo daqui, muitas empresas, muitos investidores. Paraguai. Sei. Indo para qualquer lugar, né, longe do Brasil. Tem muita gente saindo. O Paraguai é um país de um pouco mais de 400 mil quilômetros quadrados, com 5 milhões de habitantes, com uma economia que está crescendo, mas perto do Brasil, ou perto de São Paulo, por exemplo, não, absolutamente quase nada. A cidade de Assunção está às margens do rio Paraguai. Aliás, é uma boa cidade, de mais ou menos 500 mil habitantes, boas casas noturnas, bons restaurantes, todos os grandes bancos internacionais estão no Paraguai. Um calor, para quem gosta de calor, aquilo lá é uma maravilha, né? Eu, sinceramente, não me dou muito bem com calor. Eu fui uma vez, eu acho, ao Paraguai, uma das vezes. Calor sem praia. Eu fui 2 vezes ao Paraguai, as duas em função de jogos de futebol do Grêmio, eu fui assistir, enfim. E é um lugar muito quente. Muito quente. É o povo horrível, bom. O povo bom, as pessoas são atenciosas. É aquele calor que deixa as pessoas indolentes, a pessoa fica... Porque o calor... Por que os países nórdicos, por que aqueles países de lá são mais ativos, são prósperos? Muita gente diz que é por causa do frio, que obriga a pessoa a se movimentar, a trabalhar. Quando é muito quente, como na África, por exemplo, quando eu estive em Angola, eu peguei 46 graus à sombra. Mas eu quase morri, meu Deus. Aqui em Angola também, no inverno, faz um relativo frio, porque é próximo da África do Sul. Então, você aguentar um calor de 40 e tantos graus, lá no Rio, vai ao Rio de Janeiro e veja, 45 graus, 46 graus. Não dá para aguentar. E o Paraguai é assim. Aí dá vontade de ir lá dar um mergulhinho. É verdade. E é um país de índios, né? Um país de índios. Você vai encontrar muitos e muitos, a população do Paraguai, eu acho que deve ser uns 70, 80, eu lembro, eu fui uma vez pro Paraguai. Eu gosto da cidade, eu gosto. 10 anos, eu não lembro de nada. Mas o que eu lembro? Só nem a harpa paraguaia. Sabe o que eu fazia, Marne Barcelos, lá no Colégio Rosário, estudava no Rosário, eu fazia negrinho e vendia na sala dos professores, dentro da sala de aula. Daí eu economizei um dinheiro. Ela já era mascate desde E aí eu já sabia vender. Ela já vende desde empreendedora. E aí, negrinho e branquinho, né? Vendia sempre no horário do recreio. Eu ia lá, vendia para os professores ficavam com pena de mim, meu negrinho era bom. Mas juntei um dinheiro, comprei um som. Foi o meu primeiro som. E eu comprei no Paraguai. A pessoa tem que se virar. Incentivo ao trabalho. E funcionou? A pessoa tem que se virar. Nunca disse que a minha mãe me botava para trabalhar. Não, viu? Pelo menos não conseguiu trabalhar menos para comprar o som. Se fosse era mais caro, era muito mais doce, né? Mas eu poderia ter aberto uma brigadeiria, né? Quem sabe? Rafael Correia, querido, eu não vou fazer a tua pergunta pro Chicão, porque tu te referes às mulheres de uma forma, me desculpa, muito indelicada. Me perdoa, não vou ler a tua pergunta. O Joaquim Dornelles diz o seguinte, e eu adoro, viu, Marne Barcelos? Essa é pra ti. A rejeição ao nome do Lula à presidência é de 60%. Seria bom, quando vocês informarem preferência, também citarem a rejeição, informação isenta, como convém à imprensa. Quando tu disseres, Marne Barcelos, ele está na preferência, né, dos eleitores que foram procurados, tu diz assim, mas também ele tem a maior rejeição de pela milionésima vez. Ele tem 30%. O segundo lugar, 22%, que é o senhor Bolsonaro, é isso. É isso que eu estou falando, é exatamente isso. Eu jamais votei e jamais votaria no senhor Lula. As pessoas votam nele. Tudo depende sempre do lado que você está. Já disse 500 mil vezes isso aí. Senhor Paulo Viana, o senhor manda um e-mail e fala sobre nos deseja um bom início de programa, de semana, enfim. E o senhor fala sobre transmissões em HD, formato de programa e tal. Então, eu não saberia conversar com o senhor sobre isso. Então, saiba que o seu e-mail será lido pela nossa diretoria técnica e certamente eles lhe darão uma resposta bem melhor do que qualquer um de nós aqui, tá? E eu vou ler, a minha memória
me diz que a Leila Fernanda Moreira participa pela primeira vez do nosso programa. Eu não me lembro de ter lido um e-mail dela. Acho tão errado, diz ela, esse tipo de pensamento do outro espectador, Magda. Eu não lembro qual foi agora, mas ela reproduz a frase. Uns com tanto e outros com tão pouco. Agora já sei qual foi, agora lembrei. O mundo não é medido só pelo dinheiro. Tem pessoas que recebem muito mais amor do que outras. Tem pessoas que têm muito mais amigos que outros. E ninguém fica triste com isso. E não envolve R$1 em troca. E outra, aquele Médico Sem Fronteira, olha aonde eles vão, no lugar que as pessoas sabem que não tem nada e só fazem filho. Eu mudo sempre de canal. E acho um absurdo passarem a propaganda para intimidar as pessoas e se sentirem culpadas. E a Leila nunca tinha participado mesmo do nosso programa. Tem razão. As coisas não são medidas só por um ponto de vista. Não, mas sim, mas a história do Médicos Sem Fronteiras, eles fazem um trabalho maravilhoso. Mas eles têm que ir aonde as pessoas não têm o que comer, gente. Onde não chega a saúde, onde a pessoa não tem nada na vida. Alguém tem que ajudar essas pessoas. Daí tem alguém que vai lá e que se dispõe. E se o dinheiro realmente é investido no Médicos Sem Fronteiras, eu não sei por que não ter a propaganda para as pessoas se comoverem. Porque senão as pessoas vivem no seu mundinho. Publicação no Facebook, publicação na internet e tal, não param para pensar no resto. Essas pessoas que estão sofrendo, que estão morrendo. Essas pessoas que vão ajudar as outras, elas merecem serem homenageadas, que o trabalho delas seja divulgado, porque essas pessoas largam a vida delas, né, cômodas. É verdade. Pra se doar pra isso. De graça. E de graça. Então a gente tem que divulgar esse trabalho. Mas eu não concordo com uma coisa, comparar com um jogador de futebol, cada um. Não, tudo bem. Prezados, diz o Eri. Estou aqui na Cidade Baixa assistindo vocês e adoro todos da bancada, mas devo discordar de que os apoiadores de esquerda o fazem apenas por ser mais bacaninha ou tem adesão de pessoas pouco esclarecidas. Abraços. A gente não falou, a gente não generalizou, né? Claro, tudo que alguns... tudo não pode ser generalizado. É o chamado rebelde sem causa. Vai aí um abraço o rebelde sem causa. Para Beatriz Mendes e também para Margarete de Eldorado, que estão aqui dizendo, cadê o Nenê? O Nenê volta amanhã, o Nenê tá dando aula. O Nenê tá berço. Que não somos nós. O Nenê tá falando. O Nenê tá falando sozinho, sem precisar dividir o tempo com ninguém. Fazendo o que ele mais gosta. E agora um abraço meu pra Ivone e pro Luiz Carlos de Esteio. Ela me procurou no final de semana, me mandou uma mensagem carinhosa e disse, por favor, gratidão se mandares um abraço pra gente. Aí vai o abraço. Muito bem. Cris Bart. Bom, e nesse fim de semana, um dos maiores jogadores do mundo, Neymar Júnior, começou uma nova era no Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain que já começa a faturar dentro e fora de campo a transação mais cara da história do futebol internacional. Venceu pela segunda rodada do Campeonato Francês por 3-0. Neymar fez gol, deu assistência, fez drible, ele deu show. Neymar parece que mostrou a que veio no Paris Saint-Germain. Viu o jogo, Chicão? Vi, achei que o Neymar deu assistência, o primeiro gol, fez o primeiro gol indireto, houve um gol contra, o Cavani deu assistência pro segundo e fez o terceiro. Só que tem que ver o seguinte, o Guingamp é uma cidade lá na França de 7 mil pessoas e esse clube é uma espécie de Ipiranga de Erechim. Também não é nenhum grande rolo que o Neymar fez. Eu quero ver ele fazer isso aí quando o Real Madrid. Foi uma boa estreia. Foi uma boa estreia. E falando em Real Madrid, as coisas não parecem estar boas pro Barcelona. O Barcelona perdeu pro Real Madrid, entrou no Baixo Astral com a saída do Neymar. Barça perdeu pro Real Madrid com 10 jogadores. O Barça perdeu, sofre ainda a saída do Neymar e quer contratar o Paulinho. Já contratou o Paulinho para botar no meio de campo. Tá esperando Acho uma contratação fraca. Muito fraca. Não colou no Tottenham, na China não foi legal também. Olha, entrou no baixão. Ele entrou, mas posso me meter no futebol? Olha, hoje um cidadão me comentou no centro lá que a saída do Espinosa já começou a fazer efeito no Grêmio. Que o Grêmio perdeu o jogo. Não sei exatamente até que ponto o Espinosa seria importante nesse time do Grêmio. Eu acho que aí foi um resultado normal ter perdido pro Botafogo. O tempo dirá. O Espinosa é um grande profissional, mas eu acho que não tem uma influência tão direta assim. O Telê não é o técnico do time. Mas é ele que conversava com o pessoal. Eu acompanhei assim, ao largo, essa saída do Espinosa. O que foi que aconteceu? Tem duas versões aí. A versão primeira é que o
três versões. As duas que eu tenho é que o Luan, tem a terceira, que o Luan chegou e disse que não queria pro Spartak, que é um time de pouca expressão na Europa. Resumindo, e o Espinosa deu uma declaração depois dizendo que o jogador teria direito de escolher o seu caminho. E a direção acha que isso é uma interferência em assuntos administrativos. Hoje pintou a segunda versão, que a direção do Grêmio teria dito para o Espinosa para ele acompanhar mais novos valores que estão surgindo no mercado, pro Grêmio, e dizem que o Espinosa disse para a direção, eu sou campeão do mundo, eu não posso ser o olheiro hoje. Não sei se ele disse isso, mas é uma versão que está rolando aí. Não sei. Vou perguntar para o Espinosa. Né? O negócio é perguntar para ele. O Espinosa é um baita de um cara emotivo, é amigo. Ele é um cara muito e é um cara que conhece futebol, conhece jogador, e na hora de conversar do pé, do ouvido, ele sabe conversar com o jogador, ele sabe dar o toco no jogador. Mas sabe qual foi o problema dele para mim? Faltou a atitude do Espinosa vir aqui numa televisão e dizer por que ele saiu. Ele tinha que dizer isso. Mas ele sempre deixou entre linhas as coisas para não pisando em ovos. Isso eu não achei legal. Ele devia dizer, sair por causa disso. Mas é que assim, senão cada um diz uma versão. Mas pode ser uma coisa, tu não acha legal porque tu queria que ele viesse fazer isso, mas talvez para ele como profissional tenha sido melhor ele ficar na dele. Mas aí tem que ficar sujeito aos boatos que falam aí. Não se preocupa. Ele não deve estar preocupado. Não está preocupado. Olha aqui, Então. Muito obrigado. Os pilotos da categoria Copa 1.4 agradecem, o evento foi muito especial, em parte a divulgação da bancada. Foi uma grande corrida em Tarumã, abraços a todos. Paulo Vidaletti diz que foi muito legal. Boa noite, bancada. Discordo sobre o programa não ser imparcial. Os e-mails são lidos de forma aleatória, assim como o WhatsApp. A senhora Magda até lê muitos e-mails de crítica, dando voz às pessoas que se sentem incomodadas com os assuntos. Sugestão: no final faz um sorteio com os telespectadores e traga uma bancada para falar no programa. Acho que muitos vão se negar. Abraços, Vitor Prestes. Obrigada, Vitor. Seria interessante. Muito bem. Cris. O Rafael Corrêa pediu desculpa. Não sabe pedir tanta desculpa, Rafael. Não precisava, mas é que tu usou uma palavra meio forte, né? E disse, Magda, não me referindo às mulheres, e sim que as mulheres e o povo da elite são mais simples e do que os que estão decantados democráticos aí de esquerda, isso que eu sou de esquerda. Tá desculpado, Rafael, não tem problema. É só que tu usou uma qualificação muito pesada, né? Sabe, né? Então tá bom, querido. Eu olho pro Chicão Tofani, eu acho interessante o Chicão com essa touquinha aí, né? Trombadinha. Não, trombadinha não. Eu acho ele muito interessante com essa touquinha. Carla Krieger, eu vou jantar com essa touca. O Camargo de Santa Rosa perguntou da jaqueta da Cris, daí fez uma referência que a gente falou de Che Guevara e tal, mas não tem nada a ver com Che Guevara, né? A jaqueta é uma coisa fashion, uma coisa pet. Muito amor, muitos corações. Muito obrigada. Boa noite, amigos. Gostaria muito que vocês botassem a boca no trombone contra a omissão e negligência da Prefeitura de Porto Alegre com respeito à sinalização e fiscalização na Avenida do Forte e na Saturnino de Brito. Foram recapeadas há 6 meses e ainda não estão prontas as faixas, ocasionando assim diversos acidentes. Somente hoje, 2 atropelamentos e 3 acidentes. Carros andando na contramão, conversão proibida, escolas ao longo das avenidas, e os imprudentes fazem dessas avenidas verdadeiros autódromos. Cadê a PTC, hein? Cadê a fiscalização? 6 meses, não deu tempo ainda? Assina Marcos Antônio de Porto Alegre. Ô, Magdi, só pra falar, a minha jaqueta, quem gostou... Ai, desculpa, eu pensei que tinha terminado. É da Forever 21, da Forever 21. Bonita, hein? Desculpa, eu te atropelei. Falando em bonita, sabe o que fizeram no Rio de Janeiro? Os traficantes fizeram no Rio de Janeiro? Eu tive que achar graça, porque a gente tem que rir, no final tem que rir, né? Eles, no Morro Dona Marta, lá no Rio de Janeiro, que é um dos morros que tem muitos habitantes, milhares e milhares de habitantes, quando o Michael Jackson teve no Brasil, ele gravou um clipe lá, gravou uma participação lá e resolveram fazer uma estátua para ele lá. Então os traficantes pegaram um fuzil, colocaram um fuzil no Michael Jackson, tiraram a foto e jogaram nas redes sociais. Bizarro, né? Jogaram nas redes sociais. E repercutiu no mundo inteiro. No mundo inteiro. Quer dizer, isto aí é um assinte, Quem mandou botar uma estátua do Michael Jackson lá? Pra quê? Pra quê? Azul Tinha que botar uma do Adriano Imperador, que tem um vídeo rolando na internet, que ele tá dançando com a juíza que liberou ele. Azul Pepês no Rio de Janeiro. Azul Pepês no Rio de Janeiro, elas estão indo mal, porque não tem gente, elas estão desmoralizadas. Depois que o Mariano
saiu, aquele gaúcho lá, que era o secretário de segurança. Quantas mortes de policiais? Só esse final de semana, só esse final de semana foram 4. Eles mataram 4 assim, ó, porque identificaram. Tu é policial, pá, tu é policial, pá, tu tá paisando, mas tu é policial, pá. Como é que eles executaram, eles não mataram, eles executaram. Como é que alguém policiais. vai ser? Eu morei muitos anos no Rio de Janeiro, adoro o Rio de Janeiro, tenho grandes amigos no Rio de Janeiro, mas sinceramente eu não tenho mais coragem de viver no Rio de Janeiro. Aqui já está esse inferno. Imagina, o caos total, o desgoverno, esse pesão, péssimo governador, apesar que pagou todos os funcionários hoje, hein? Entre hoje e amanhã botou tudo em dia, não sei como é que eles fizeram. Amanhã inaugura aqui mais um centro de triagem, né, com 96 vagas, mas o déficit passa de 200, então a gente vai continuar precisando, vai desafogar um pouquinho as delegacias, mas vai precisar ainda de mais vagas. Não vai resolver. Não resolve nunca, mas poderia ser pior, né? Marilise Garcia. Semana passada, a Magda vestiu uma bomber jacket preta bordada. Gostaria de saber de onde é. Obrigada, abraços. É da Yukon. É Yukon, eu digo Yukon, é o nome da loja essa, né? Yukon. Hoje da Yukon. Vai estar 11 graus. Vai estar 14 lá fora. Vai estar frio, vai estar frio. Olha aqui, ó, o Renato Almeida disse o seguinte... Quando nós falamos sobre os estudantes, lembra? Ele disse que essa tendência dos estudantes ao pensamento de esquerda é uma manifestação da ingenuidade juvenil. Nos Estados Unidos, eles dizem, abre aspas, se você não é democrata antes dos 30, você não tem coração. Se você não é republicano depois dos 30, você não tem cérebro. Nossa, mãe do céu, nos Estados Unidos eles não perdoam, né, Mário Barcelos? Os americanos têm uma política, eles são muito fortes, são muito contundentes, mas lá existe muito respeito, porque tudo se resolve nos tribunais pagando. Pagou, não entra com ação. Esse Michael Jackson, quantas ações ele teve contra ele por pedofilia, por assédio a jovens, a meninos e tal. Efetivas 2 ações. 2 ações e as outras que foram acertadas por fora, custando alguns milhões de dólares. Ele foi um gênio da música, isso é indiscutivelmente, isso não se pode discutir nem falar, mas muitas ações. Então, os Estados Unidos têm uma política diferenciada, né? Eles acham que a dor no bolso é muito maior que a dor de ficar na cadeia. Também concordo com isso. Eu concordo também. Olha aqui, ó, o seu Gilmar de São Leopoldo, seu Gilmar, cada um tem o seu gosto pela leitura, né? Eu até... O seu Gilmar de São Leopoldo, eu adoro o nosso programa. Em um dos programas semana passada, o Chicão chamou o escritor Augusto Cury de charlatão. Não. Nem foi Augusto Cury, foi Paulo Coelho. E não falei charlatão, que não é o meu estilo, esse tipo de perfil. Então... Diz que o Paulo Coelho faz uma coisa que eu acho mandrake, é bom pra ele, pro bolso dele. Então tá aí, seu Gilmar. Então houve um engano aí, tá? Ele falou do Paulo Coelho. Ele já mandou esse e-mail. Nem conheço esse Augusto Cury, problema vou falar. Então tá bom. Então, graças a Deus. Olha aqui, ó. Lula faz escola. Saudações. Tudo certo, 2 pontos. Um grande homem foi judiciosamente homenageado. No entanto, a discípula de Lula fez como seu criador. Aproveitou as cerimônias fúnebres e, em flagrante desrespeito, fez política. Mas não chegou a exibir cartazes com as surradas expressões golpista e fora Temer. Abraços a essa grande bancada. Adão Paulo Alves, de Santa Maria. A Marta e outros telespectadores informam o seguinte: os donos do prédio da Kiss não são os donos da boate. Não tem nada que ver. Não são. Apenas alugavam o prédio. Então, existe uma diferença. Também não podem ser culpados. Olha aqui, agora há pouco uma telespectadora perguntou sobre a minha jaqueta. A Renner, Renner vai abrir uma loja em Rivera no próximo mês de março, no Shopping Melancia, que busca também franquias brasileiras. Março é o prazo previsto para a abertura das lojas Renner nesse shopping. É uma área de 1.600 metros quadrados. A notícia foi veiculada na abertura das 4 lojas Renner no Uruguai, com sede em Porto Alegre. A empresa informou que cada uma delas receberia um investimento de 8 milhões.
Eu fico muito feliz com tudo isso. E esse shopping, muito. O proprietário gastou 200 milhões de reais quando construiu. É um prédio lindíssimo. Você desce a Avenida Sarandi, lá embaixo, depois da aduana, você vai encontrar. Pega um táxi ali, que é baratíssimo, o táxi do lado uruguaio, né? Muito mais barato que do lado brasileiro. Apesar que eu pego sempre táxi do lado brasileiro quando vou lá. Essa de Ribeira é em março, porque agora, esse ano, a partir do mês de setembro desse ano, a Renner já entra no Uruguai com 4 lojas. Coisa fantástica, né? Além dessas lojas, esse shopping vai ter uma academia e eles querem levar muitas outras empresas brasileiras para este empreendimento, principalmente franquias. Dona Magda, rapidamente os nossos aniversariantes, a Lina Wertmüller, que é uma cineasta italiana, grande diretora, o Steve Martin, a Eliana Pittman, minha querida amiga, a Sarah Brightman e a Hailey Berry, de aniversário hoje, e a lindíssima Mila Kunis, que completa hoje 34 anos. Nossa, o Bambi também, 75 anos. O Bambi, o viadinho, o desenho, o Bambi. O que ele é? Viadinho. Tá, eu não tinha entendido. 75 anos. Tem um WhatsApp aqui pra ti, Chicão. Vamos lá. Tenho 2 também. A Rita Boa noite, bancada linda. Um abraço ao meu querido Chicão Tofani. Sou fã dele, Graça Piazza. A Graça tá sempre se comunicando. É, uma amiga minha do Facebook. Olha aqui, ó. Amiga. Não, mas amiga só. Mas tu sabe que a gente não pega inimiga, né? Porque depois elas falam mal da gente, que a gente não é legal e tal, barará. Olha aqui, ó. Boa noite. Gostaria de saber a opinião do Chicão sobre os relógios suíços da marca Alpina? Esse aí eu já falei que eu não conheço essa marca. Ah, tá bem, sabe? tá. E um telespectador perguntou aqui de um filme que deu no Cinemax ontem, Carga Explosiva 2, você já viu, Grace? É o Tom Cruise? Não, do Jensen Statham, aquele dos mercenários, o Alessandro Galo. Sim. Qual é o carro que ele dirigiu? Um carro conversível preto. Aquele, eu vi esse filme, é uma Lamborghini Diablo. E o cara usava um relógio chamado Panerai Illuminator, que é um relógio que o Stallone é o embaixador no mundo. Falando em Tom Cruise, eles estão gravando as cenas do Missão Impossível 6, né? Nossa, Missão Impossível 6, não acaba nunca isso. E ele tem 55 anos e ele não aceita dublê, né? E ele foi fazer a cena pulando de um edifício para outro edifício e bateu contra a murada. Isso chama parkour, desse esporte. Parkour. É o esporte mais complicado. E aí, ralou-se? Não, saiu mancando e tal, levaram pro médico, mas aí abafaram o negócio. Não quis dublê, não quis Será que ele ainda é adepto da cientologia? Ah, sei lá. Deve ser, sim, deve ser, porque até hoje a mulher não deixa ele. Não. A mulher não deixa ele pegar a criança, mais ficar sozinho com a criança. Eu imagino a cena dele andando com a Nicole Kidman com 1,85m, 1,86m de altura e ele com 1,60m e poucos, 1,70m. Mas a outra mulher dele também, que é a mãe da Kelly Preston. Suri. Kelly Preston, não é isso? Kelly Preston? Não, a Kate Holmes. Kate Kate Holmes é. também, né? É alta também. É, claro. Marlon Barcelos, tu que entende dessas coisas. As primárias legislativas deste final de semana na Argentina não deixaram muito claros os vencedores, né? Não, a coisa estava... O Macri... Estava num empate entre a Cristina, que quer ser senadora pelo estado, de Buenos Aires, pela província de Buenos Aires, não vai estar lá, é província de Buenos Aires. Vamos situar, eles estão disputando o Senado. O Senado. Né, no Senado, eleições legislativas. Então, no Senado, ela deverá ser eleita senadora e ela está postulando o ano que vem, nas próximas eleições, voltar a ser presidente da República Argentina. Ela acusa o Macri de ter tirado todos os subsídios que tinham as passagens, a energia elétrica, a água na cidade de Buenos Aires e outras coisas tantas, né? Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas ela tem aquele discurso populista que todo mundo conhece. Mas ela ainda engana as pessoas? Engana. Bom, agora ela não tem mais o dinheiro do Chaves, né? O dinheiro do Chaves para conseguir fazer Mas quem sou eu para perguntar isso? Se aqui as pessoas continuam enganando todo esse tempo, por que lá ela não pode continuar? E ela tem um discurso forte, um discurso populista e tal. Acusa o Macri, e que o Macri é isso, que o Macri é um bandido, que ele é um milionário, que ele é realmente um milionário, um grande empresário argentino, né? Grandes propriedades e é um proprietário de muitas empresas. Já vem do pai dele, né? A origem do pai dele. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. Agora, quanto tempo faz que a Argentina não tem um grande presidente? Quem vai para a Argentina, eu vou dar 2 sugestões. Vamos lá.
para no free shop e compra isso aqui que a Carla está usando, Michael Kors. Michael Kors é o relógio da balada, é o sonho de tudo que é mulher. A mulher gosta de bolsa Vitor Hugo e relógio Michael Kors. $100 tá um Michael Kors de ouro misto lá. Do tipo. 400 pila, 450 pila, lá no free shop de Buenos Aires. Sabe quanto é um relógio desse Michael Kors aqui em Porto Alegre? 1.500, 1.700. Aquele meu rosa o ouro rosé, é um misto. E o táxi em Buenos Aires, muito barato lá, R$40, tu anda por toda a cidade de táxi. Vai para Palermo, volta para Porto Também Madeiro. tem a opção de alugar bicicleta, que é muito legal e também. a casa noturna. Como Buenos Aires é mais, não tem muito... Mais plano, obrigada. É bem legal de visitar o Porto Madeiro e nos outros bairros. E a casa noturna, Magda, é a Patiá, música eletrônica todo dia com grandes DJs. Já tive na Patiá, fica num bairro chamado Barranca, que é depois de Palermo. Lá esse lance sertanejo é um fenômeno bem brasileiro. Lá em Buenos Aires, os caras acham brega pra caramba. Com certeza. Curto eletrônico e tango, duas facções lá. E tem o hotel do Felipe Stark, em Buenos Aires, que é Eu vi Faena. Eu já me hospedei nesse hotel. É maravilhoso. Agora, assim, ó, a dica não é nem o restaurante, é a balada que tem. A balada que tem no... É maravilhoso. A piscina tem uma coroa de ouro no meio da piscina. É muito legal. Eu sou tão antigo que eu frequentava o Canho 14 e El Viejo Almacén. Mas é que tu visitaste a Buenos Aires na sua essência. Na sua essência. Ela hoje tem ainda aquelas coisas, mas tem também o Teatro Solís. Uma maternidade para as pessoas que tu visitasse em Buenos Aires, não tinha Porto Madeiro? Não, tinha, já tinha o Porto Mas não era Madeiro. revitalizado. Não era revitalizado. Então, o Faena, o Asa... O Faena era um prédio abandonado que fizeram um hotel Eu sabia que o Faena é o nome de um cara, eu conheci ele, é um gay Faena, um cara extremamente fashion. Ele tem um Mas é o hotel, dono. É o dono. E aquela coroa. E aquela coroa da piscina. O cara é cheio de história, ele tem um hotel em Miami também. O arquiteto é esse Felipe Stark. É o Felipe Stark. O hotel foi feito E o pelo nome do Felipe hotel é Stark. o nome do cara. Que É o sobrenome da pessoa. Faena. Eu me hospedei no Hotel Alvear. Que é maravilhoso até hoje. E da Avenida Alvear, que era... O Alvear é imbatível. Então tá. O lanche do Alvear é imbatível. Faz anos que eu não vou a Buenos Aires. Olha, a Procuradora-Geral da República, já escolhida, nomeada, que ainda não foi empossada, ratificou, né, o seu desejo, o seu convite a todos os membros do grupo de trabalho, que é o GT da Lava Jato, numa reunião com eles nesta segunda-feira. Pediu que permaneçam todos nos seus cargos após a sua posse no dia 18, né? São 9 procuradores que auxiliam o procurador-geral. Até então, Rodrigo Janot, e depois será ela. Vamos ver até que ponto isso... Né? Mas ela ratificou, porque isso foi uma coisa que durante a sua campanha para o cargo, ela tinha falado, né? Tinha dito que ia manter. Vamos ver se ela vai manter na primeira semana só e como será. Temos um telespectador chamado Carlos Prates, que sempre se comunica através do WhatsApp e geralmente ele discorda da bancada, né? E não foi diferente hoje, eu não sei em um pontinho só. O fato é que os Estados Unidos não tomam nenhuma atitude contra a Venezuela. O Maduro tá certo. Os Estados Unidos querem o petróleo da Venezuela. Deixem a Venezuela em paz. Eu não entendo esta fixação com a Venezuela. Por que a imprensa brasileira fala tanto na Venezuela? Me expliquem. Se é um país tão sem importância, por que vocês todos os dias debatem sobre a Venezuela? E o ponto que ele foi a favor da bancada foi com relação ao e-mail que criticou os Médicos Sem Fronteiras, que ele achou um absurdo essa crítica. Vamos explicar por que a gente é contra a Venezuela. Não tem como não falar. Os Estados Unidos já deu a resposta aqui, ó. Barril do Texas fecha em forte baixa de 2,51, né? Baixou para $47,59 o barril após o anúncio de uma previsão de aumento na produção do petróleo americano e de uma queda de consumo na China. A esse aumento de produção dos Estados Unidos se unem dados sobre a diminuição do consumo na China, onde foi anunciado que suas refinarias processaram 10,1 milhões de barris ao dia em julho desse ano. Então, está baixando o preço do petróleo. Qual é o único produto que tem a Venezuela?
petróleo. Então, está cada vez pior a situação. Mas, a gente se preocupa em falar tanto da cada ditadura que é do lado. Até porque dinheiro nosso foi esse é o relevante. O Brasil, um país que nós não podemos concordar com essas coisas. A gente mandou dinheiro para eles, então nada mais justo e correto que a gente se preocupe. E o povo da Venezuela está querendo vir para o Brasil também, né? né? Exatamente, porque não está aguentando a Venezuela. Pacairama, aquela cidade lá da fronteira, o Paracaima, não me lembro exatamente o nome, recebeu, a cidade tinha 8 mil habitantes, está com 24 mil habitantes. Não tem médico, não tem remédio, não tem nada. Por que o Brasil fala da Venezuela? O resumo é que a Venezuela é uma metástase, é que nem um câncer que está espalhando metástase. Isso pode ser endêmico para Bolívia, e a participação que teve o governo brasileiro, a relação que tem, os elogios, o apoio que os governantes, que os políticos dão, e que a gente sabe que eu sou você amanhã, entendeu? Quer dizer, é isso que a gente não concorda com o jeito que trata o povo. A gente devolve a pergunta e pergunta para o nosso telespectador Carlos Prates. Você gostaria que o Brasil fosse igual à Venezuela? É isso que a gente não pode concordar, não. Acredito que não é por outra coisa que não isso. A previsão da tarde desta quinta-feira, dia 15, é que tem o julgamento na segunda turma do STF da denúncia oferecida pela PGR contra o senador Fernando Collor de Mello, acusado de ter comandado a organização criminosa que teria desviado, tudo teria, porque tem aquelas coisas das provas, enfim, recursos da BR Distribuidora, dentro do âmbito das denúncias da Lava Jato. Vamos ver o que vai acontecer, né? Ele está entre os 9 acusados de fazer parte desta organização. O quinto crime também atribuído a Collor é o de tentar impedir as investigações. Mas você sabe, né? Quando vai para lá, a gente não sabe nunca como é que volta. E dia 7 de setembro estreia o filme Lava Jato. Marcelo Serrado, no papel do juiz Sérgio Moro, e o Ari Fontoura, com o ex-presidente Lula, 7 de setembro. Uma data sugestiva. Sem dúvida. E semana passada, quem levou ovada, e nós comentamos aqui, né, foi o Dória, o prefeito de São Paulo. E ele resolveu responder. Ele fez na semana passada mesmo, ele disse que não daria ovada no presidente Lula, porque ovo não é feito para jogar ninguém, é feito para alimentar alguém. E na sexta-feira ele resolveu distribuir omeletes por São Paulo para os moradores de rua, né? Cerca de 5,5 mil refeições ele distribuiu nas ruas de São Paulo. Ele se arriou bastante, né? Fez uma piadinha ali, mas pelo menos ajudou as pessoas, né? Ele fez, né? Ele disse, não, o ovo não foi feito para ser jogado nas pessoas. Foi feito para se alimentar. Concordo, né? Eu concordo nesse também acho que ele fez bem, né? Também acho que ele fez bem. Agora ele é bom de microfone, hein? Ele é bom, mas só sejamos honestos, ele é bom de microfone. Pois é, o que eu disse, bom de microfone. Bom de microfone, nada além disso, nada além disso. Eu disse para vocês que eu já 15 minutos, já assisti pessoalmente 2 vezes, aquilo ali, 15, 20 minutos, aquela coisinha no palco, aquela coisa elétrica, sabe? Parece uma formiga atômica, lembra aquele desenho animado? É aquilo ali, e era isso, era o que tínhamos para o momento. Então... Dá para viajar para a Itália? Dá. Olha, uma pousada italiana foi acusada de discriminar gays no banheiro, né? No banheiro. Então, eles colocaram, né, homem, mulher e gay. Homem, mulher e gay. Colocaram numa porta e aí isso viralizou por toda a Itália, em Lecce, né? Em Lecce, na Puglia. E fica é o salto da bota, lá na Itália, a bota, o território italiano. E aí o que acontece? Isso aí viralizou e os gays e toda a imprensa da Itália começou a malhar essa pousada, que ele é muito famosa. Aí o dono disse que já tinha comprado a pousada e isso lá já estava, porque este cartazete estava por detrás de uma folha de alguma coisa, e a pessoa sabia, tirou aquilo, fotografou e colocou nas redes sociais. Mas ocasionou uma grande revolta da comunidade de gays da Itália, essa discriminação que foi colocada. Hoje, né? Hoje as pessoas têm que pensar muito antes de dizer ou fazer determinadas coisas.
que as pessoas têm liberdade. Essa é a democracia que a gente quer. Não a democracia que existe, por exemplo, na Venezuela, em que as rádios foram fechadas, os jornais foram fechados, rede de televisão foi fechada, a maior rede de televisão da Venezuela foi fechada na época do Chávez e os jornais foram empastelados. É essa democracia que nós temos hoje no Brasil. Nós temos hoje no Brasil. Mas, segundo o que disse o senhor Lula, se ele for novamente presidente, ele vai criar a lei da mordaça para a imprensa brasileira. Você quer isso? Olha, o Mário Barcelos acabou de criar um bordão para o Atualidades Pampa. Tu é responsável agora para isso. Ok. É esse bordão, né, do presidente Lula e tal. Você quer isso? É verdade. Essa é a tua parte, tá? Gostei, essa é a tua parte. Gostei. E muita atenção, hein, que o golpe da pirâmide financeira, você viu no programa nacional, aquele, no Fantástico, tem pessoas aqui. E a polícia já está atenta, já tem a Promotoria aqui, de Justiça de Sapiranga e a Polícia Civil investigam esse golpe aqui no Rio Grande do Sul. Abra o olho. Boa noite para vocês. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos uma boa noite.